Parte 2. 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você. 1. Faça isso e você será bem-vindo em qualquer lugar. Por que ler este livro para descobrir como fazer amigos? Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem? Você pode encontrá-lo amanhã, andando na rua. Quando chegar a 2 metros de distância, ele balançará a cauda. Se você parar e fizer carinho, ele vai pular em cima de você e demonstrar afeto. E você sabe que não há interesses ocultos. Ele não quer lhe vender um imóvel nem se casar com você. Já parou para pensar que o cachorro da família é o único animal que não precisa trabalhar para viver? A galinha tem que pôr ovo, a vaca dá leite e o canário canta. Mas tudo o que o cachorro faz é oferecer amor. Quando eu tinha 5 anos, meu pai comprou um filhote de pelo castanho claro para mim. Tipi foi a luz e a alegria da minha infância. Todas as tardes, por volta das 4:30, ele se sentava na frente de casa e ficava imóvel, observando a estrada com seus lindos olhos. Assim que ouvia minha voz ou me via sacudindo a merendeira, ele partia como um raio, subindo esbaforido a colina para me receber com pulos de alegria e latidos de êxtase. Durante 5 anos, Tipi foi meu companheiro de todas as horas, até que, numa noite trágica que nunca esquecerei, foi atingido por um raio e morreu a 2 metros de mim. A morte do meu cachorro foi a tragédia da minha infância. Você nunca leu um livro de psicologia, Tipi? Não precisava. Sabia, por algum instinto divino, que conseguia fazer mais amigos em 2 meses demonstrando interesse genuíno pelos outros do que em 2 anos tentando fazer os outros se interessarem por você. Vou repetir. É possível fazer mais amigos em 2 meses demonstrando interesse por eles do que em 2 anos tentando fazer com que os outros se interessem por você. No entanto, nós sabemos que, na prática, as pessoas tropeçam pela vida afora tentando fazer com que os outros se interessem por elas. Claro que essa tática não funciona. Ninguém quer saber de você. Ninguém quer saber de mim. As pessoas só querem saber de si mesmas, de manhã, ao meio-dia e depois do jantar. A Companhia Telefônica de Nova York elaborou um estudo detalhado de conversas telefônicas para descobrir a palavra mais usada. Você já sabe qual é: o pronome pessoal eu, que foi usado 3.900 vezes em 500 ligações. Se tentarmos apenas impressionar as pessoas e despertar o interesse delas por nós, nunca teremos muitos amigos sinceros. Nunca teremos muitos amigos sinceros. Não é assim que se conquista um amigo de verdade. Napoleão tentou e, em seu último encontro com a imperatriz, disse: Josefina, fui mais afortunado que qualquer outro homem deste planeta. No entanto, neste momento, você é a única pessoa com quem posso contar. E os historiadores têm suas dúvidas se Napoleão realmente podia contar com ela. O renomado psicólogo austríaco Alfred Adler escreveu um livro chamado What Life Should Mean to You? O que a vida deve significar para você, no qual afirma: o indivíduo que não se interessa pelo seu semelhante passa pelas maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre esses indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. É possível ler dezenas de livros de psicologia sem encontrar uma afirmação tão importante quanto essa. O que Adler escreveu é tão rico de significado que eu vou repeti-lo em destaque.
O indivíduo que não se interessa pelo seu semelhante passa pelas maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre esses indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Certa vez, fiz um curso de escrita de contos na Universidade de Nova York. Numa das aulas, o editor de uma revista popular se colocou diante da turma e disse que bastava ler alguns parágrafos das inúmeras histórias que apareciam sobre sua mesa diariamente para saber se o autor gostava ou não das pessoas. Se o escritor não gosta das pessoas, as pessoas não vão gostar de suas histórias, afirmou. Esse veterano interrompeu 2 vezes a aula sobre escrita de ficção e pediu desculpas pelo sermão, enfatizando: o que estou dizendo a vocês são as mesmas coisas que um pregador diria, mas lembre-se, para ser um escritor bem-sucedido é preciso se interessar pelas pessoas. Se isso vale para quem escreve ficção, pode ter certeza de que também vale ao lidar com as pessoas cara a cara. Passei uma noite no camarim do grande mágico Howard Churson, da última vez que ele esteve na Broadway. Por 40 anos, Churson foi considerado o rei dos mágicos. Viajou pelo mundo criando ilusões, encantando plateias, deixando as pessoas sem ar. Mais de 60 milhões de espectadores assistiram a seu espetáculo ao longo da carreira, o que o fez ganhar milhões de dólares. Pedi ao Sr. Churson que me contasse o segredo de seu sucesso. Com certeza não tinha relação com um grau de instrução. Ele fugiu de casa ainda criança, virou sem teto, viajou em vagões de carga, dormiu em montes de feno, mendigou comida de porta em porta e aprendeu a ler dentro dos vagões, olhando para os sinais à margem da ferrovia. Teria ele um conhecimento superior de magia? Não. Ele me contou que havia centenas de livros sobre ilusionismo e dezenas de pessoas sabiam tanto quanto ele sobre o assunto. Mas Churson tinha 2 coisas que os outros não tinham. Em primeiro lugar, a capacidade de projetar sua personalidade para além das luzes da ribalta. Ele era um showman. Conhecia a natureza humana. Tudo o que fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada sobrancelha erguida, era cuidadosamente ensaiado e seus atos eram cronometrados com total precisão. Em segundo lugar, Churson tinha um interesse genuíno pelas pessoas. Ele me revelou que muitos mágicos olhavam para a plateia e diziam a si mesmos: aí está um bando de bobos, um bando de caipiras. Vou enganar todo mundo. O método de Churson, porém, era totalmente diferente. Ele me contou que cada vez que subia ao palco dizia a si mesmo: eu me sinto grato porque essas pessoas vieram me ver. Graças a elas, consigo ganhar a vida fazendo o que gosto. Vou lhes proporcionar o melhor espetáculo possível. Ele declarou que nunca pisava no palco sem primeiro repetir para si mesmo: eu amo meu público. Eu amo meu público. Ridículo? Absurdo? Você tem o direito de pensar o que quiser. Estou apenas reproduzindo, sem fazer comentários, uma receita utilizada por um dos mais famosos mágicos de todos os tempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvânia, foi obrigado a deixar seu posto de gasolina e oficina mecânica após 30 anos de trabalho quando construíram uma autoestrada que passava bem no terreno onde estava seu negócio. Não demorou muito para que os dias ociosos da aposentadoria o deixassem entediado. Assim, ele começou a passar o tempo tocando seu velho violino. Não demorou para que começasse a viajar pela região a fim de ouvir música e conversar com violinistas talentosos da área. Com seu jeito humilde e amistoso,
George procurava descobrir o passado e os interesses de cada músico que conhecia. Embora não fosse um grande violinista, fez muitas amizades. Comparecia a festivais e logo se tornou conhecido entre os fãs de música country como Tio George, o arranhador de cordas de violino do condado de Kinzua. Naquela época, Tio George estava com 72 anos e aproveitava cada minuto de sua vida. Ao manter um interesse genuíno pelas outras pessoas, ele criou um novo mundo para si numa fase da vida em que a maioria das pessoas considera que sua capacidade produtiva já acabou. Esse também era um dos segredos da espantosa popularidade de Theodore Roosevelt. Até os empregados domésticos o amavam. Seu valete, James E. Amos, escreveu um livro sobre ele chamado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. Theodore Roosevelt, um herói para seu valete. Na obra, o Sr. Amos relata um incidente esclarecedor. Certo dia, minha mulher perguntou ao presidente sobre um determinado tipo de perdiz. Ela nunca tinha visto aquele tipo específico, e Roosevelt descreveu o animal em detalhes. Tempos depois, tocou o telefone na nossa casa. Amos e a mulher moravam numa casinha na propriedade de Roosevelt, em Oyster Bay. Minha mulher atendeu e era o Sr. Roosevelt do outro lado da linha. Ele havia telefonado para avisar que uma perdiz daquela raça estava perto da nossa janela e que, se ela olhasse para fora, veria a ave. Pequenas coisas como essa eram típicas dele. Sempre que passava por nossa casa, mesmo quando não estávamos à vista, o ouvíamos chamar. "Ô Annie!" ou "Ô James!" Era seu jeito de fazer uma saudação carinhosa quando passava por lá. Como os empregados poderiam não gostar de alguém assim? Como qualquer pessoa seria capaz de não gostar dele? Certo dia, Roosevelt apareceu na Casa Branca quando o presidente Taft e sua esposa não se encontravam. Ele demonstrou seu carinho sincero pelas pessoas humildes, cumprimentando todos os antigos funcionários da Casa Branca pelo nome, até as copeiras, de acordo com o jornalista e militar Archie Butch. Quando viu Alice, uma das empregadas da cozinha, Roosevelt perguntou se ainda fazia broa de milho. Alice contou que ainda preparava a broa para os criados ocasionalmente, mas que ninguém a comia no andar de cima. Eles demonstram mau gosto, e direi isso ao presidente quando o vir, disse Roosevelt em voz alta. Alice lhe serviu uma broa num prato e ele foi para o escritório comendo e cumprimentando os jardineiros e outros funcionários enquanto passava. Roosevelt se dirigiu a cada pessoa da mesma forma que costumava fazer no passado. Ike Hoover, porteiro-chefe da Casa Branca durante 40 anos, tinha lágrimas nos olhos ao dizer: "Este é o único dia feliz que tivemos em quase 2 anos, e nenhum de nós trocaria este momento por uma nota de $100. A mesma preocupação por pessoas menos favorecidas ajudou o representante de vendas Edward Edwards and Sykes, de Shenton, Nova Jersey, a manter uma conta. Eis o relato dele. Muitos anos atrás, eu fazia visitas a clientes para a Johnson & Johnson, na região de Massachusetts. Uma das contas pertencia a uma farmácia em Hingham. Sempre que eu entrava na loja, conversava por alguns minutos com um funcionário que servia refrigerantes e com um balconista antes de falar com o dono e anotar o pedido. Certo dia, procurei o dono da loja e ele me mandou sair, pois não estava mais interessado em comprar produtos da J&J. Alegou que a empresa estava concentrando suas atividades em mercados e bazares, em detrimento das pequenas farmácias.
Saí com o rabo entre as pernas e passei algumas horas dirigindo sem rumo pelas ruas da cidadezinha. Por fim, decidi voltar e tentar ao menos explicar a posição da empresa para o dono da loja. Sykes contou que, ao chegar, cumprimentou o vendedor de refrigerantes e o balconista como sempre fazia. Quando procurei o dono, ele sorriu, me recebeu bem e fez um pedido 2 vezes maior que o normal. Fiquei surpreso e perguntei o que havia acontecido, pois minha visita anterior tinha sido poucas horas antes. Ele apontou para o vendedor de refrigerantes e disse que, depois que eu saí, o jovem entrou em sua sala e comentou que eu era um dos poucos vendedores que se davam ao trabalho de cumprimentar todo mundo. Disse ao dono da loja que, se havia algum vendedor que merecia suas vendas, essa pessoa era eu. O dono concordou e permaneceu sendo um cliente fiel. Nunca esqueci que o interesse genuíno nos outros é uma das mais importantes qualidades para um vendedor. Aliás, isso vale para qualquer pessoa. Por experiência própria, descobri que, demonstrando um interesse genuíno, é possível conquistar a atenção, o tempo e a cooperação das pessoas mais requisitadas. Anos atrás, dei aulas de escrita de ficção no Instituto para Artes e Ciências do Brooklyn. Queríamos que os escritores famosos e ocupados como Kathleen Norris, Fannie Hurst, Ida Turnbull, Albert Payson Terhune e Rupert Hughes fossem até lá e nos brindassem com suas experiências. Por isso, escrevemos para eles dizendo que admirávamos suas obras e que estávamos interessados em receber seus conselhos e aprender os segredos do sucesso. Cada uma das cartas recebeu a assinatura de cerca de 150 alunos. Deixamos claro que compreendíamos que eles eram pessoas ocupadas demais para preparar uma aula. Assim, anexamos à carta uma lista de perguntas a serem respondidas sobre eles mesmos e sobre seus métodos de trabalho. Eles gostaram. Quem não gostaria? E assim, saíram de casa e foram até o Brooklyn para nos ajudar. Utilizando o mesmo método, persuadi Leslie N. Shaw, secretário do Tesouro do governo Theodore Roosevelt, George W. Wickensham, procurador-geral do governo Taft, William Jennings Bryan, Franklin D. Roosevelt e muitos outros homens ilustres a conversar com meus alunos nos cursos de oratória. Qualquer pessoa, seja ela trabalhadora em uma fábrica, atendente, apendente, ou até um rei sentado em seu trono, gosta de ser admirada. Se quisermos fazer amigos, devemos nos dispor a fazer coisas pelos outros, coisas que exigem tempo, energia, generosidade e cuidado. Quando o Duque de Windsor era o príncipe de Gales, foi programada para ele uma viagem à América do Sul. Antes da viagem, ele passou meses estudando espanhol para fazer discursos no idioma do país visitado. E, por essa razão, os sul-americanos o amaram. Durante anos, fiz questão de descobrir a data de aniversário dos meus amigos. Como? Embora não acredite na astrologia, comecei a perguntar se acreditavam que a data do nascimento tinha alguma relação com o caráter e o temperamento. Em seguida, perguntava à pessoa qual o mês e o dia do seu nascimento. Se ela respondesse 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo 24 de novembro, 24 de novembro. Assim que a pessoa me dava as costas, eu escrevia o nome e a data e depois anotava as informações num caderninho de aniversariantes. Assim, no início de cada ano, eu marcava as datas dos aniversários num calendário para que chamassem minha atenção automaticamente. Quando a data chegava, o aniversariante recebia uma carta ou um cartão meu. Que sucesso eu fazia! Por muitas vezes fui uma das poucas pessoas a se lembrarem. Se queremos fazer amigos, devemos cumprimentar as pessoas com animação e entusiasmo.
Quando alguém lhe telefonar, use esse método. Atenda com um alô num tom de voz que transmita sem nenhuma dúvida que está feliz com a ligação. Muitas empresas treinam suas telefonistas para atender com um tom de voz que irradie interesse e entusiasmo. Quem liga sente que a empresa se preocupa com ele. Vamos nos lembrar disso ao atender o telefone amanhã. Demonstrar interesse genuíno pelos outros não só conquista amigos para você, como também pode fazer com que a clientela desenvolva um sentimento de lealdade à sua empresa. Uma edição da revista Eagle, do National Bank of North America, de Nova York, publicou a seguinte carta, escrita pela correntista Madeleine Rosedale. Gostaria que soubessem quanto aprecio sua equipe. Todos são muito amáveis, educados e prestativos. Depois de esperar numa longa fila, é um grande prazer encontrar um caixa que me cumprimenta de forma tão simpática. No ano passado, minha mãe ficou hospitalizada 5 meses. Durante esse tempo, procurei ser atendida pela caixa Mary Petruccello. Ela demonstrava interesse pelo estado de saúde da minha mãe e sempre perguntava pelos progressos que fazia. Alguém duvida que a senhora Rosedale continuará sendo correntista desse banco? Charles R. Alters, funcionário de um dos grandes bancos de Nova York, foi encarregado de preparar um relatório confidencial sobre determinada empresa. Ele conhecia apenas uma pessoa que sabia os fatos que precisava com urgência. Enquanto o Sr. Walters era acompanhado até a sala do presidente, uma jovem apareceu à porta do escritório e disse ao presidente que não tinha selos para ele naquele dia. Estou colecionando selos para meu filho de 12 anos, contou o presidente ao Sr. Walters. O Sr. Walters explicou sua missão e começou a fazer perguntas. O presidente deu respostas vagas, genéricas. Não queria falar e parecia que nada poderia persuadi-lo a mudar de ideia. A entrevista foi breve e entediante. Sinceramente, fiquei sem saber o que fazer, explicou o Sr. Walters ao relatar a história para a turma. Mas então me lembrei da conversa entre ele e a secretária. Selos, um filho de 12 anos. E lembrei que o departamento de exterior do banco coletava os selos retirados de cartas que vinham de todos os continentes. Ele contou que, na tarde seguinte, procurou o presidente e pediu que avisassem que estava levando alguns selos para o filho dele. Fui recebido com entusiasmo? Sim, senhor. Ele não apertaria minha mão com mais entusiasmo nem se estivesse em campanha para o Congresso, irradiava sorrisos e boa vontade. Meu George vai adorar este aqui, dizia sem parar enquanto examinava os selos. E olha este aqui, é um tesouro! O Sr. Walters disse que passou meia hora falando de selos e olhando retratos do filho do presidente. Em seguida, relatou: ele devotou mais de 1 hora de seu tempo a me transmitir todas as informações que eu queria saber, e eu nem sequer tinha tocado nesse assunto. Ele me contou tudo o que sabia, depois chamou seus subordinados e fez perguntas. Então telefonou para alguns de seus sócios. Ele me soterrou de fatos, números, relatórios e correspondências. No jargão dos jornalistas, consegui um furo. Outro exemplo. Durante muitos anos, C.M. Knapple Jr., da Filadélfia, tentou vender combustível para uma grande rede de postos, mas a empresa continuava se abastecendo com um fornecedor de fora da cidade. E, ainda por cima, o caminhão-pipa passava bem na porta do escritório de Knapple. Certa noite, antes de uma das minhas aulas, ele soltou o verbo, despejando sua ira contra as grandes redes de lojas, dizendo que eram uma praga para o país. E ele ainda tinha a coragem de se perguntar por que não conseguia vender para aquele cliente. Seja como for, sugeri que mudasse a tática.
Em resumo, o que aconteceu foi o seguinte: eu e os alunos decidimos marcar um dia para debater a respeito do crescimento das redes de lojas, discutindo se esse movimento era prejudicial ou benéfico ao país. Sugeri que Knapple mudasse de lado e assumisse a defesa das redes de lojas. Dias depois, ele foi procurar um dos executivos da empresa que tanto desprezava e disse: "Não estou aqui para tentar vender combustível. Venho pedir um favor." Então falou sobre o debate que haveria em sala de aula e acrescentou: "Venho pedir ajuda, pois não consigo pensar em ninguém mais capaz de me fornecer os fatos necessários. Estou louco para vencer o debate e agradecerei qualquer ajuda que puder me dar." Eis o resto da história nas palavras do próprio Sr. Knapple. Eu havia pedido que ele me concedesse apenas 1 minuto de seu tempo. Foi com essa condição que ele aceitou me receber. Quando expliquei o caso, ele me pediu que sentasse e falou comigo durante 1 hora e 47 minutos. Chamou outro executivo que havia escrito um livro sobre redes de lojas, escreveu para a Associação Nacional de Redes de Lojas e conseguiu para mim a cópia de um debate sobre o assunto. Ele acredita que as redes de lojas estão prestando um verdadeiro serviço à humanidade. Sente orgulho do que está fazendo por centenas de comunidades. Seus olhos chegavam a brilhar enquanto falava, e confesso que ele me fez ver coisas que nunca haviam me ocorrido. Ele mudou meu ponto de vista. O Sr. Knapple contou que, quando saiu, o executivo o acompanhou até a porta, pôs o braço em volta dos seus ombros, lhe desejou sucesso no debate e pediu que voltasse a visitá-lo para contar como havia se saído. As últimas palavras que lhe disse foram: "Por favor, venha me visitar de novo daqui a alguns meses. Gostaria de fazer um pedido de combustível." "Para mim, aquilo foi quase um milagre", disse o Sr. Knapple. "Ele me ofereceu um pedido sem que eu tivesse feito qualquer menção a isso. Fiz mais avanços em 2 horas ao demonstrar interesse genuíno nele e em seus problemas do que teria conseguido em 10 anos tentando fazê-lo se interessar por mim e por meu produto." Há muito tempo, cerca de 100 anos antes do nascimento de Cristo, Públio Ciro, famoso poeta romano, afirmou: "Nós nos interessamos pelos outros quando estão interessados em nós." Assim como qualquer outro princípio das relações humanas, uma demonstração de interesse deve ser sincera e deve recompensar não apenas a pessoa que demonstra interesse, mas também a que recebe atenção. É uma via de mão dupla em que as duas partes envolvidas se beneficiam. O Sr. Martin Ginsberg, aluno de meu curso em Long Island, Nova York, relatou como o interesse especial de uma enfermeira afetou profundamente sua vida. Era o dia de Ação de Graças e eu tinha 10 anos. Estava na enfermaria de um hospital beneficente da cidade e tinha uma grande cirurgia ortopédica agendada para o dia seguinte. Eu sabia que teria meses de confinamento, recuperação e dor pela frente. Meu pai tinha morrido. Eu morava com minha mãe num apartamento minúsculo, pago com benefícios do governo. Naquele dia, minha mãe não conseguiu me visitar. Conforme o dia foi passando, eu me senti tomado por sentimentos de solidão, desespero e medo. Sabia que ela estava sozinha em casa, preocupada comigo, sem companhia, sem ninguém com quem partilhar a refeição, sem ter sequer dinheiro para pagar por um jantar de ação de graças. Emocionado, Martin fez uma breve pausa, mas seguiu em frente. Meus olhos se encheram de lágrimas e escondi a cabeça sob o travesseiro, debaixo das cobertas. Chorei em silêncio, mas foi um choro tão amargo que meu corpo inteiro tremia de dor. De repente, Martin se animou ao lembrar que, um tempo depois, uma jovem aluna de enfermagem o ouviu soluçar e se aproximou. Ela tirou a coberta do meu rosto e começou a enxugar minhas lágrimas.
Contou como se sentia solitária tendo que trabalhar naquele dia sem poder ficar com a sua família e me perguntou se eu gostaria de jantar com ela. Trouxe 2 bandejas de comida, fatias de peru e purê de batata e, de sobremesa, sorvete com calda de cranberry. Conversou comigo, tentou afastar meus medos. Seu turno de trabalho terminava às 16 horas, mas ela ficou comigo quase até às 23 horas. Jogamos, conversamos e ela me fez companhia até eu dormir. Com um sorriso, ele concluiu com um balanço positivo de sua história. Desde que eu tinha 10 anos, vivi muitos dias de ação de graças, mas sempre me lembro de que meus sentimentos de frustração, medo e solidão se dissolveram, substituídos pelo carinho e pela gentileza dessa desconhecida que, de algum modo, conseguiu tornar tudo suportável. Se você quiser que os outros gostem de você, se quiser desenvolver amizades verdadeiras, se quiser ajudar os outros enquanto ajuda a si mesmo, tenha em mente o seguinte princípio. Princípio 1. Desenvolva um interesse genuíno pelos outros.